Então, pessoal, hoje vai acontecer na Justiça do Trabalho uma audiência para poder voltar os 160 rondantes aqui de Itabira. Como no ano passado dependia também do prefeito municipal, este ano também depende do prefeito municipal para eles voltarem ao trabalho. Mas o que está acontecendo no impasse? A Justiça já mandou reintegrar eles numa liminar para eles voltar a trabalhar. Mas a Itaúrb quer negociar com eles, ou seja, não quer pagar eles o direito que eles têm em crédito, que é hora extra, que é a rescisão de contrato gerou para eles a receberem. Quando toda pessoa que sai do emprego, ele tem direito a receber o seu tempo de serviço. A Itaúrb não quer pagar para eles, quer reintegrar eles ao trabalho, mas nessas condições. Aí eles contrataram a advogada, doutora Gildete Andrade, e ela vai falar com a gente aqui o que está acontecendo. Hoje vai acontecer na Justiça do Trabalho a audiência da reintegração deles. E a advogada disse que não pode aceitar um acordo que traga sangue para a classe, que traga sangue para os funcionários. A Itaúrb não quis se manifestar. Nós procuramos por eles, eles não quiseram falar sobre este assunto. Mas vamos acompanhar com a gente o que diz aí a doutora Gildete. Doutora, a Itaúrb está fazendo uma proposta para os funcionários que foram demitidos, né? Sim. E qual a avaliação da senhora nessa proposta que a Itaúrb fez? Olha, a minha avaliação enquanto advogada trabalhista é que essa proposta de reintegração, a gente tem que analisar, tem que pesar o que dela é melhor para o trabalhador. Realmente, num momento em que o país está vivendo de crise financeira e de pandemia, e ainda antes disso, o emprego é o melhor. Então, eu brigo pelo emprego deles. Mas, em relação a esses processos, além do emprego, nós também, como advogados trabalhistas, quando a gente entra com uma ação trabalhista, a gente busca passar o contrato de trabalho do trabalhador a limpo. Então, nessas ações que a gente entrou, trabalhista, aqui no meu escritório são mais ou menos 108 ações, nós estamos discutindo, além da nulidade da dispensa ocorrida em junho de 2019, que foi feita na administração passada, nós estamos também discutindo questão de incorreções em pagamento de horas extras, de intervalos que não eram concedidos, de adicional noturno, ou seja, além do pano de fundo do assunto principal, que é a reintegração ao emprego, nós também estamos discutindo outros direitos trabalhistas inobservados durante o contrato de trabalho. Quando em 2019, em junho de 2019, a administração passada, eles optaram por dispensar 160 rondantes e contratar vigilância eletrônica. Isso veio do município, e aí então dispensaram esses 160 pais de família. 139 foram dispensados injustamente. 21 aderiram ao PDV, que é um plano de desligamento voluntário, né, em que quem optou pelo PDV é quem já estava aposentado e trabalhava lá na Itaúrb ainda, porque é direito deles, né? Inclusive, eu penso que todo trabalhador, ele quer descansar depois de um certo tempo, mas com salário de aposentadoria baixo, eles optaram por continuar trabalhando. Esses foram só 21 adesão, eles mandaram 139 embora. A nossa discussão, então, inicial, da nulidade dessa dispensa, é porque são empregados públicos. Eles não têm a estabilidade do artigo 41 da Constituição Federal, mas eles não podem também ser mandados embora de qualquer forma. Tem que ter uma motivação para o ato, né? Então, a nossa discussão da nulidade dessa dispensa, ela gerou, então, decisões contraditórias na Justiça do Trabalho. Aqui em Itabira são duas varas do trabalho. Primeira vara do trabalho, a segunda vara. O juiz da segunda vara do trabalho, ele entendeu que a dispensa foi nula. Diante de todas as teses jurídicas que nós trouxemos na nossa petição inicial, ele analisou uma a uma e, pelo entendimento dele, essa dispensa foi ilegal da forma em que ocorreu. E o juiz da segunda vara do trabalho de Itabira, ele deu a decisão, tornando nula a dispensa, determinando a reintegração de todos os rondantes ao emprego. Mas aí, o que ele fez? Ele garantiu o emprego e não a função. Ele colocou que
a Itaúrb, ele autorizava a Itaúrb a reintegrar em toda e qualquer função, com certa razoabilidade, logicamente, né? Porque são aí hoje trabalhadores de 40 a 60 anos. Então, você imagina, coloca um trabalhador desse para correr atrás de um caminhão para jogar um saco de lixo, né? Capinar. Então, está tendo esses problemas. Em relação a isso, ele autorizou, então, a reintegrar em outros cargos que tivesse essa demanda e ainda assim também no município, para o próprio município de Itabira, a prefeitura, aproveitar esses trabalhadores também. Ele garantiu emprego, porque foi uma dispensa coletiva, foi em massa, sem negociação coletiva, aí então gerou essa decisão e ele deu a decisão nesse sentido, mandando reintegrar. Deferiu a liminar, porque nós pedimos uma liminar de reintegração. O juiz da primeira vara, no entendimento dele, a Itaúrb agiu corretamente ao dispensar, porque o município de Itabira, que é o sócio majoritário da empresa, tem 98%, né, das cotas sociais, o município de Itabira tinha encerrado um contrato de vigilância. Então ele fala, olha, reduziu o contrato de vigilância, não tem como manter esses trabalhadores no cargo. Então a Itaúrb fez correto em dispensar. Indeferiu a liminar e perdemos essa ação na primeira instância. Então dividiu-se, já em Itabira a justiça dividiu. Né? Tanto que saiu aí na mídia, doutor Adriano, que é o juiz da segunda vara, doutor Cristiano da primeira, saiu essas notícias aí. Mas nós recorremos. Na segunda instância, a segunda instância já são 11 turmas no tribunal. Dessas 11 turmas, dividiu-se também. Então tem lá 5 ou 6 turmas decidem, confirmam que a decisão foi inválida, né, ela foi ilegal e manda retornar para o emprego. Aqueles que não tinham ganhado a liminar na primeira instância ganharam na segunda. Tem outros que ganharam na primeira instância, mas chegou em turma no tribunal que entende também como juiz da primeira vara que a dispensa estava justa e então cai a liminar. De princípio, nós tínhamos mais ou menos 56 reintegrados. Caiu algumas liminar na segunda instância, hoje nós temos 48 reintegrados em liminar, mas a maioria ainda está desempregada, né? Não foi reintegrada. Então, chegou no tribunal essa discussão. Como eles viram que algumas turmas estavam dando e outras não, eles resolveram, então, instaurar o incidente de resolução de demandas repetitivas, onde paralisou todos os processos. Suspenderam todas as ações, aquelas que já estavam com sentença, as que já estavam com recurso para ir para Brasília, as que ainda não tinham sentença na primeira instância, então eles paralisaram, suspenderam esses julgamentos para decidir. Olha, o Tribunal Pleno do TRT de Minas vai ter que decidir a nível regional. É justa ou é injusta a dispensa? Foi legal ou foi ilegal? Porque tem que ter uma segurança jurídica, né? Sim, doutora. Sim, doutora. A questão de valores da Itaúrb não querer indenizar esses que já foram demitidos, né? Sim. Que são direitos deles. A avaliação da senhora acha que seria injusta a não indenizar eles? Qual a posição da senhora? Olha, eu volto para a mesma questão. Hoje, por que antes de te responder essa pergunta, eu te fiz essa explanação toda? Porque hoje vai ter uma audiência de conciliação nesse RDR. A decisão deles de ser justa ou injusta não vai sair hoje, porque isso ainda vai para julgamento. O que está trazendo, na minha visão trabalhista, deveria sim ser reintegrado com o pagamento dos salários do período vencido. Direitos que alguns já ganharam e outros não. Eu digo de direito a salário, mas tem outras questões trabalhistas que também estão sendo discutidas neste processo, né? Então, hoje, qual é a avaliação minha enquanto advogada trabalhista? A decisão do prefeito de reintegrar os 139 rondantes, eles abrindo mão de todo o crédito trabalhista, eu acho injusta, mas pode ser ponderada uma outra forma de acordo para poder trazer também para esses trabalhadores uma certa dignidade. Por quê? Porque tem ainda outras questões que a gente tem que discutir a respeito de pagamentos, que senão eles estão voltando para a empresa numa situação pior da que saíram. Para isso, eles me chamaram, a Procuradoria Jurídica do município me chamou anteontem, nós reunimos 3 horas, de 16 horas
até 7h30 da noite, eu ponderando tudo isso. Porque o que acontece? Quando você me pergunta se a dispensa, se essa proposta do município é justa ou injusta, eu vou te dizer o seguinte: hoje nós temos trabalhadores em várias situações jurídicas. As ações não são idênticas, são semelhantes. Se tornaram semelhantes por quê? Porque hoje eu já consegui fazer acordo nesses processos, acordos parciais, daqueles processos que a empresa optou por não recorrer em algumas parcelas. Então, já fiz acordos para alguns trabalhadores de horas extras, de adicional noturno, e a maioria de hora extra. Então, tem trabalhador lá reintegrado, tem trabalhador sem ser reintegrado que estão recebendo parcelas mensais que eu consegui fazer um acordo parcial para eles e continuar discutindo a reintegração. Mas tem trabalhador que eu não consegui ainda nenhum acordo. Então, hoje, nós estamos num patamar que a gente tinha que encontrar uma solução, um meio termo, para que essa decisão do município de reintegrar todos, mas abrindo mão de todo o crédito trabalhista, seja justo para com aqueles que ainda não receberam nada. Doutora, a senhora teve com o presidente da Itaúrb, o Danilo, e qual a posição dele com a senhora? Eu estive com o presidente no dia 1º de março de 2021, nosso escritório foi chamado lá, onde ele apresentou a proposta. Ele apresentou a seguinte proposta: reintegrar. É essa mesma proposta que ele está falando, reintegrar todos, mas abrindo mão do crédito trabalhista, porque a Itaúrb está endividada, a Itaúrb, a empresa, não tem condição de pagar, né? Eles querem reerguer a empresa, é o que me passaram. Coloquei para eles o seguinte: não estou aqui para inviabilizar negócio de ninguém, mesmo porque aí não seria 139 dispensados, seria mais ou menos 800, se a Itaúrb fechar. Então, nós estamos aqui para trazer uma solução que seja boa para a empresa, mas que seja boa para o trabalhador, porque eu não posso aceitar um acordo também que traga sangue para os trabalhadores, porque para mim é sangue. Quando você fala, olha, abre mão de tudo que eu dou o seu emprego de volta. Tá? O que acontece? Os empregados públicos, eles não têm estabilidade no emprego como servidor público. Aquela estabilidade prevista para o servidor público concursado do artigo 41 da Constituição Federal, eles não têm. Então, qual que é a nossa contraproposta para eles? Olha, tem um decreto 1376 de 2009 que fala que pode remanejar cargos públicos. A Itaúrb tem essa autorização de remanejar ao invés de dispensar, caso aquele cargo acabe ou caso aquele cargo ele diminua. Então, eu e o doutor Felipe participamos dessa reunião, falamos com ele, nós vamos estudar uma contraproposta, porque eu acho que acordo é uma via de mão dupla. Eu não falo e você tem que aceitar. Eu coloco para você, né, a minha proposta e eu vou ouvir a sua contraproposta. O que aconteceu foi que, depois dessa reunião, nós então reunimos com alguns trabalhadores, conversei, expliquei as implicações todas. Peguei o nome daqueles que falaram sim, que eles desistiriam de todo o crédito, porque eles queriam o trabalho. Peguei o nome também daqueles todos que concordavam em receber 50% e voltar. Como advogada trabalhista, eu falei, olha, eu vou fazer uma proposta única para a Itaúrb que abranja o interesse de todos. Nós vamos então abrir mão de 50% do crédito. Vocês não saem com a mão na frente e outra atrás e ajuda também a empresa a reerguer. Porque o valor social do trabalho eu tenho que buscar, mas também eles têm que ter onde trabalhar, né? Só que aí nós mandamos essa proposta e a Itaúrb não nos chamou mais para nenhuma reunião e discussão dessa contraproposta, não. Tá? Quem me chamou foi o município. E aí hoje discutimos. Ontem à noite é que o município me disse que a proposta, então, que eles vão levar para a audiência de hoje é essa, tá? De readmissão de todos, dos 139 indistintamente, mas abrindo mão de todo o crédito, tá? E como eu te disse, tem pessoas em situações jurídicas totalmente diferentes uma das outras, nós hoje vamos reunir para definir a melhor meta, para apresentar nessa audiência às 14h30.